Quantas flexões são necessárias para compensar uma conversa que você está evitando há 6 meses? A resposta é: todas elas. E mesmo assim não seria suficiente, porque o que precisa mudar não é a sua força, mas a sua conexão. Nós nos apaixonamos pela ideia do esforço que se pode ver, do sacrifício medido em suor e repetições. Chamamos isso de disciplina, de garra. Mas e se o seu maior esforço for, na verdade, a sua maior distração? Existe um tipo de desconforto que é quase bonito. Ele parece heróico. É o banho de gelo às 5 da manhã, a maratona para a qual você treina na solidão da rua, as 100 flexões no chão frio antes mesmo do café. Vamos chamar isso de esforço heróico. Ele é solitário, é controlável e te dá uma incrível sensação de poder. E é por isso que ele se torna um lugar tão seguro. Porque quando você depende apenas de si mesmo, o esforço heróico vira um refúgio que te faz sentir forte, mesmo que nada ao seu redor mude. E por causa dessa segurança, nós nos viciamos nele. Mas existe outro tipo de desconforto. Um que não pode ser medido, que não pode ser controlado. Um desconforto que não depende da sua força de vontade, mas sim da resposta de outra pessoa. Ele vive em perguntas simples e aterrorizantes. Uma pergunta pegajosa. Pedir um desconto, pedir um feedback honesto, pedir ajuda. Com uma pergunta pegajosa, o controle desaparece completamente, e o que sobra é pura vulnerabilidade. E é exatamente por isso que a evitamos por meses, às vezes anos, preferindo a dor familiar do esforço heróico. Pense em um profissional dedicado e inteligente. Todos os dias, sem falhar, ele fazia 100 flexões, no chão frio do seu apartamento antes de o sol nascer. Cada repetição era uma prova da sua disciplina. Ele sentia os músculos queimarem e via isso como um sinal de progresso. Esse ritual de esforço heróico lhe dava uma sensação de avanço, um recibo diário de que ele estava fazendo o trabalho duro. Mas a verdade é que, depois das flexões, ele se sentava na sua mesa e sentia a mesma e velha estagnação. Sua carreira não se movia, seus projetos não decolavam, seus e-mails importantes ficavam sem resposta. Aquele esforço heróico todo dia de manhã o fazia se sentir produtivo, mas na prática, nada ao seu redor mudava. E isso acontecia porque ele estava se preparando para o evento errado. O verdadeiro avanço não estava no chão da sua sala, mas sim do outro lado de algumas conversas, que ele temia mais do que qualquer dor física. Um dia, exausto de não ver resultados, ele decidiu tentar algo diferente. Ele percebeu que seu esforço heróico era como gritar dentro de um quarto vazio. Fazia muito barulho, mas ninguém ouvia. Então, em vez de focar em mais esforço, ele se concentrou em fazer 3 perguntas pegajosas em 24 horas. A primeira foi para um fornecedor. Por semanas ele vinha aceitando um preço alto, com medo de parecer pequeno ou desesperado se pedisse um valor melhor. Com o coração na boca e a voz um pouco trêmula, ele fez a pergunta pegajosa: existe alguma forma de conseguirmos um preço melhor neste contrato? Naquele momento, ele abriu mão do controle, expôs uma necessidade. O silêncio do outro lado da linha pareceu durar uma eternidade. Mas então, o fornecedor, de forma surpreendente, ofereceu um desconto de 15%. Com uma única pergunta pegajosa, ele mudou sua realidade financeira mais do que um ano inteiro de esforço heróico jamais faria. A segunda pergunta foi ainda mais difícil. Foi para sua chefe. Ele trabalhava duro, entregava tudo no prazo, mas sentia que seu esforço heróico era invisível no escritório. Então, ele marcou uma reunião e fez a pergunta pegajosa que assombrava seus pensamentos. O que eu preciso fazer para realmente agregar valor aqui? Qual é o feedback honesto que você tem para mim, mesmo que seja duro de ouvir? Ele estava arriscando seu ego, abrindo-se para a crítica, para a possibilidade de ouvir que todo o seu esforço estava na direção errada. O feedback veio. Foi direto, um pouco doloroso, mas incrivelmente claro. As palavras dela cortaram a névoa de incerteza que ele sentia todos os dias. De repente, ele sabia exatamente o que fazer na segunda-feira de manhã. Essa clareza era algo que 1000 manhãs de esforço heróico solitário nunca poderiam lhe dar. Aquela pergunta pegajosa deu a ele uma direção real, algo que o suor no chão do seu apartamento não podia oferecer. A terceira e última pergunta foi para um conhecido.
alguém que ele admirava na sua área. Eles só tinham trocado algumas palavras em um evento. A ideia de pedir um favor parecia absurda, mas ele respirou fundo e enviou uma mensagem simples, uma pergunta pegajosa que arriscava a rejeição total. Estou tentando alcançar a empresa X. Você conheceria alguém lá com quem eu pudesse conversar por 15 minutos? Ele apertou enviar e sentiu aquele frio na barriga, a sensação de impotência total. Ele esperava ser ignorado. Mas a resposta veio em poucas horas com um contato e uma introdução. Uma porta se abriu. Aquela pergunta pegajosa criou uma oportunidade que nenhum esforço heróico, por mais intenso que fosse, poderia ter criado sozinho. Ele percebeu que seu esforço heróico o preparava para levantar pesos, mas eram as perguntas pegajosas que abriam as portas. Nenhum desses 3 momentos pareceu forte. Em cada um deles, ele se sentiu fraco, exposto, dependente. Mas o sistema ao redor dele mudou. O desconto, o feedback, a conexão. O esforço heróico nos faz sentir poderosos no vácuo, mas a pergunta pegajosa é o que de fato provoca uma reação no mundo real. E isso acontece porque o crescimento verdadeiro não vem da autossuficiência, mas sim da coragem de se conectar com os outros. Então, qual é a sua pergunta pegajosa? Aquela conversa sobre dinheiro, aquele pedido de ajuda, aquele feedback que você precisa ouvir, mas teme. Você já sabe qual é. Você a ouve no silêncio, quando para de se ocupar com seu esforço heróico. É a tarefa que está na sua lista de afazeres há meses, disfarçada como um problema complexo. Quando, na verdade, é apenas uma pergunta que você tem medo de fazer. E tudo bem sentir esse medo. É perfeitamente natural preferir a dor controlável de mais uma hora de trabalho solitário. A imprevisibilidade de uma interação humana. O esforço heróico é sedutor porque nos promete que, se apenas trabalharmos duro o suficiente sozinhos, não precisaremos depender de ninguém. Mas essa é a grande ilusão. A força que realmente muda as coisas não é a capacidade de aguentar mais peso sozinho. É a coragem de pedir para alguém te ajudar a carregar. Então, aqui está um pequeno convite. Não se trata de fazer a ligação agora ou de resolver o problema hoje. É algo muito menor. Pense naquela tarefa que te assusta, aquela que está na sua lista há mais de 6 meses. Aquela que numa escala de medo de 0 a 10 está acima de 7. Amanhã, reserve 20 minutos. Apenas 20 minutos. Crie um pequeno momento de coragem para si mesmo. E nesse momento, sua única tarefa não é executar, mas sim formular. Pegue um papel e escreva a pergunta pegajosa que está no centro desse medo. Apenas escreva. Eu poderia ter um aumento? Você pode me ajudar com isso? O que você realmente pensa sobre o meu trabalho? O ato de transformar o medo abstrato em uma frase concreta já é uma vitória. Porque uma vez que a pergunta existe no papel, ela se torna real, uma ferramenta que você pode usar, em vez de uma sombra que te paralisa. O esforço heróico nos mantém ocupados, correndo no mesmo lugar. Uma única pergunta pegajosa bem feita pode nos levar a um lugar inteiramente novo. A maior força não está enquanto aguentamos em silêncio, mas na coragem que temos para nos conectar, de forma honesta e direta. A mudança não vem com mais esforço, vem com mais verdade. Se essa ideia ressoou com você, continue por aqui. Nós vamos continuar explorando juntos como dar os passos que realmente importam.